surpreendente propósito da raiva seria ela despertar a minha autenticidade. Eu falei agora há pouco da necessidade de eu ser autêntico e empático ao mesmo tempo. A raiva não me deixa abandonar a minha autenticidade. É como se ela dissesse, você vai ter que falar isso. Se não falar, você vai se sentir mal. A comunicação não violenta, que a gente chama popularmente de CNV, né, a sigla, ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg e basicamente é uma proposta de você elaborar uma comunicação mais em sintonia, mais em conexão com a vida, com as pessoas, com mais estados de presença. A gente precisa voltar a trilhar isso para poder dialogar com o diferente, para poder dialogar com aquele aquele ou aquela que estão apontando para outros caminhos, né? Esse é um exercício difícil, mas é um exercício que eu tenho feito muito. Para enfrentar essa multiplicidade de crises que a gente vive hoje na humanidade, a gente precisa de melhores cidadãos, pessoas que se preocupam com o outro, que têm compaixão, que têm respeito pelo próximo, que entendem o limite do seu bem-estar. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que comemorou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, pesquisas, o que é significativo, trazendo inspirações. E o tema de hoje é Raiva, Crise, CNV e Cultura de Paz com Leandro Shoas. Bem-vindo, Leandro! Obrigado, Samuel. Queria agradecer o convite, dizer que eu admiro muito esse projeto, esse podcast. Então, para mim é uma honra estar aqui dialogando contigo e com toda a audiência aí que está presente. E tema instigante hoje, né? Vou começar com a pergunta ligada a uma questão mais aberta, mais abrangente. Hoje, estamos vivendo uma crise civilizatória ou uma transição planetária? Eu acho que, eu acredito que a gente está vivendo claramente uma crise civilizatória, uma crise que alguns autores chamam de múltiplas crises, né? Porque é uma crise que atravessa diversas áreas de atividade humana, a área política, a área social, a área econômica, a área ambiental, principalmente, a área ética. Tem uma série de áreas de intervenção humana que estão vivendo crises. Então, a gente vive uma multiplicidade de crises muito grande, mas certamente essa multiplicidade de crises marca uma mudança de eras para a humanidade, que a gente poderia chamar desse termo de transição planetária. Então, eu diria que as duas possibilidades que você coloca à mesa estão válidas, e a gente está vivendo uma crise de uma complexidade muito grande, que leva a humanidade a ter que criar soluções, criar possibilidades de ação diferentes de tudo aquilo que já foi praticado, né? Mas, ao mesmo tempo, como diz o velho jargão clichê, crise também é oportunidade, né? E nunca a gente teve acesso a tanto conhecimento, a tanta gente expandindo sua consciência, tanta gente melhorando a sua capacidade de compaixão, de humanidade. Então, acho que isso a gente nunca teve um ferramental tão grande para enfrentar essas crises, ao mesmo tempo que são crises complexas e difíceis, nunca pudemos tanto lidar com isso, como humanidade. Então, também queria colocar isso à mesa, nós podemos muito, né? Uhum. Então, o mundo em si e o processo civilizatório está em uma espécie de constante em crises. E quais seriam esses tipos de crises que você está falando no plural, né? Que mais são impactantes ou que mais têm mexido com o pensamento, com o comportamento da humanidade em si? Sim, bom questionamento. Acho que até se você mesmo fosse responder essa pergunta, eu ficaria curioso, porque também você tem um estudo e uma ação muito grande nessa área. É nessa multiplicidade de crises que a gente separa, assim, em caixinhas, crise ambiental, crise social, crise política, mas, na verdade, é a mesma crise, é uma crise de modelo civilizatório, né? É como se o mundo dissesse: esse modelo que nos trouxe aqui funcionou razoavelmente, mas agora não dá mais, a gente precisa de outros acordos civilizatórios.
Agora, dentro dessas classificações que a gente faz para nos ajudar a pensar essas crises, a crise ambiental é a mais grave, porque ela é a que mais ameaça a nossa continuidade no planeta, né? Eu não sou daqueles que acham que a nossa espécie realmente vai ser extinta, porque tem muita gente que fala isso, mas de fato a gente corre o risco de uma boa parte da humanidade, em caso isso se agrave, boa parte da humanidade perder condições de continuar vivendo nesse planeta, por conta desse colapso nas diretrizes que direcionam o clima, né? A gente, inclusive, pode pegar essa semana mesmo como exemplo, que a gente começou a semana extremamente fria, né? E hoje já é um dia que está bastante quente. Então, essa variância muito grande, isso compromete a agricultura, compromete o regime de chuvas, compromete toda a maneira como a gente formulou a sociedade, como é que a gente produz energia, como é que a gente produz alimento, como é que a gente organiza as cidades. Então, a gente começa a ter que repensar tudo, né? Ao mesmo tempo, você vê das pessoas que estão em espaços de poder, eu não queria mergulhar tanto nesse debate político que às vezes nos desenergiza, mas às vezes as pessoas do espaço de poder nem sempre tomam iniciativas para realmente enfrentar essa questão ambiental com maior fôlego. Então, isso é o que de mais grave a gente está vivendo, né? Mas a gente também está vivendo uma crise social muito profunda, né? Os níveis de desigualdade que vinham reduzindo ao longo dos anos, de repente, na última década, começaram a ampliar novamente, e também, já te passando a palavra, um aumento também na quantidade de guerras no mundo, né? Ou seja, a dificuldade dos países de mediar os seus conflitos através do diálogo, passam a mediar através das armas, da violência. Então, enfim, são só alguns aspectos que mostram que a gente está vivendo um momento em comum, mas eu sempre faço questão de ressaltar que nunca tivemos um ferramental tão grande para podermos enfrentar esse momento. Nós podemos. Uhum. Como que seria a atitude, como que seria a fala, de que forma Mahatma Gandhi traria uma mensagem ou um comportamento, uma atitude, que era muito de atitude, né? Relacionada a esses temas que você acabou de falar, crise ambiental, essas questões políticas, desigualdade social, porque ele foi bem atuante nessa linha, né? Sim. Eu acho que o Mahatma Gandhi teria uma contribuição muito robusta. Eu costumo dizer, e você está perguntando isso, não sei se todos os telespectadores sabem, mas eu me formei na universidade fundada pelo Gandhi na Índia e hoje eu sou mentor de uma formação em paz e não violência em uma universidade indiana. E por isso eu tenho uma relação acadêmica e amorosa também com uma série de professores que são gandhianos, que são estudiosos da mensagem e do pensamento de Gandhi. E eu costumo dizer que, em alguns aspectos, o pensamento de Gandhi é até mais atual hoje do que na sua época, né? Em alguns aspectos, o pensamento dele ficou datado, ficou ultrapassado, como qualquer pensador do século XIX, né? Ele viveu parte da sua vida no século XIX, na transição para o século XX. Mas boa parte do pensamento dele está bastante atual, e principalmente nessa esfera que eu vinha falando, da maneira como a gente se relaciona com o que a gente chama de natureza, mas na verdade são todos os seres vivos, né? O que a gente chama de lidar, respeitar a natureza, na verdade é entender tudo aquilo que tem vida como irmão, né? Os homens, os animais, os vegetais, até os minerais, pode-se dizer que já tem ali pulsando alguma energia ainda não muito consolidada de vida, mas que ainda fazem parte dessa família também. Então, a maneira como a gente se relaciona com isso, né? E o Gandhi tinha muito claramente posicionando que a gente deve exigir do mundo os recursos que são suficientes somente para o que a gente precisa gastar. Isso não significa, isso às vezes
é confundido como se ele estivesse pregando um voto de pobreza. Não é isso. É você simplesmente exigir. A gente não precisa buscar a pobreza, o mundo é próspero, né? Aliás, o próprio nome aqui do podcast. A prosperidade é uma virtude da natureza e a gente precisa desfrutar dela para o nosso conforto. Agora, a gente não precisa de mais do que o necessário para esse conforto, não precisamos de mais, né? Então, essa mente viciada no medo da escassez, né? Que faz com que a pessoa acumule mais do que é necessário para ela, faz com que se esgote os recursos do planeta. A partir do momento que a gente incorpora, isso tem tudo a ver com um trabalho mais mesmo que fazem diversas linhas espirituais, né? De você incorporar uma confiança na prosperidade, uma confiança de que não vai faltar. Se você estiver no seu caminho, você vai conseguir ter uma vida confortável, a partir simplesmente de desenhar o seu caminho pelo mundo. E aí você não fica acumulando em excesso. E aí, nesse sentido, a escassez não se coloca, porque a natureza ela é próspera, ela dá muito mais do que a gente precisa. Ela produz muito mais alimentos do que a gente precisa para comer, muito mais tecido do que a gente precisa para roupas. Então, o Gandhi posicionava isso muito, né? No seu pensamento, ele trazia muito isso. E do ponto de vista do ativismo político, também eu vejo a mensagem do Gandhi extremamente positiva para a gente pensar como é que o que eu estou chamando de ativismo aqui, como é que a gente luta por um mundo melhor, ou seja, como é que a gente constrói um mundo melhor sem necessariamente usar de violência para isso, né? E eu acho que a humanidade, nesse momento, está falhando nesse sentido. As pessoas estão, especialmente os países e as instituições internacionais, estão buscando resolver os seus conflitos pela violência, né? E acho que nesse ponto, o pensamento de Gandhi, que é extremamente sofisticado tanto que inspirou todos os estudos de paz que a gente vai depois, na segunda metade do século XX, se desenvolver nas universidades, todos eles são inspirados nesse pensamento sofisticado que o Gandhi traz, especialmente quando ele explica o que a não violência realmente é, né? E aí ele traz essa sofisticação no sentido da gente resolver os conflitos pessoais, relacionais e nacionais, conflitos entre países, através do diálogo, através da diplomacia, através do entendimento, não através das armas, né? Então, eu diria que nesse campo também o pensamento de Gandhi nunca foi tão atual como é mais atual hoje até do que era no seu tempo. Uhum. Fala um pouco mais, né, sobre a rinça, sobre a não violência e também sobre transformar em pergunta que fica mais fácil, até pelo momento que a gente vive esse ano que vem também, nessas partilhas sabe, de olhares de polarizações políticas. E aí a minha pergunta é ligada a um quesito que tem a ver. Eu sei que muitos que acompanham aqui o programa não gostam muito que eu fale de política, porque traga conteúdos ligados à política. A gente teve, você tem uma pessoa aqui e não dá tanta assim, audiência, pessoas ligadas, que gostam desse assunto, mas na sua opinião, na sua visão, política e espiritualidade, elas podem caminhar juntas? Eu acredito que sim, assim, eu acho que, acredito não, tenho absoluta convicção, porque, assim, eu não vejo muito a possibilidade de você criar um planeta sem política, né? A política é a maneira como a gente leva feijão para o prato das crianças pobres, né? A política é a maneira como a gente constrói um hospital para as pessoas que estão doentes, ou como a gente organiza o ônibus que vai levar o transporte público que vai levar o cidadão de um lugar para o outro. Ou seja, a política deveria ser a atividade humana mais importante, porque é o que organiza a vida cotidiana das pessoas, né? E aí, nesse sentido, para você buscar exercer esse campo da política com maior responsabilidade e com conexão com a vida mesmo, se você for dotado de uma certa dose de espiritualidade, ou se você for mergulhado mesmo numa espiritualidade mais profunda, você vai exercer com maior nobreza e, sobretudo, com mais ética, que é o que mais precisa ter na política, e precisa ter e tem, né? Infelizmente,
as pessoas da política que são pautados por parâmetros éticos não são necessariamente maioria, mas elas existem, né? Existem e existem para além de um campo político somente. Elas existem na direita, na esquerda, no centro, pessoas mais éticas, né? Independente da onde você, qual o campo político que você esteja usualmente acostumado a votar, mas pessoas que se organizam por princípios, elas existem em diferentes campos políticos. Isso historicamente ao longo dos países. Eu estou aqui pensando pensando em diversos países que têm, enfim, partidos nessas. Não estou falando necessariamente somente da questão brasileira, que a gente pode conversar sobre ela também um pouquinho mais. Mas aí, nesse sentido, o próprio Gandhi falou que quem dizia para ele que ele não podia atuar na área de política e na área de... Ele usava a palavra religião, não espiritualidade. Talvez se fosse hoje, ele usaria a palavra espiritualidade, né? Quem dizia para ele que ele não poderia atuar tanto na área de espiritualidade quanto na área de religião, ou não entendia direito de política, ou não entendia direito de religião. Quer dizer, tem essa dimensão também, né? Você encontra na própria história do Brasil, você encontra, por exemplo, entre os budistas aqui, para dar alguns exemplos brasileiros, né? Os budistas aqui no Brasil tem todo um grupo de pessoas que constrói comunidades, que eles chamam de aldeias e tal, especialmente os vinculados ao Lama Padmasambhava, que são pessoas extremamente conscientes e atuantes, não na política institucional, não estou falando da política institucional, de deputados, vereadores, não, mas são pessoas extremamente atuantes como ativistas políticos, né, e que são budistas, né. Você tem, dentro da Igreja Católica, teve, aqui na América Latina, todo o movimento da teologia da libertação, que tinha essa preocupação de atuar bastante na política, e também eram padres, eram freiras, eram pessoas da Igreja Católica, né? Só que, para dar 2 exemplos, a gente poderia dar outros. Então, você pode, de fato, ter a política pautada por princípios que são da sua tradição de espiritualidade. Mas eu diria, sobretudo, que o que a gente precisa é encharcar, de fato, a política de parâmetros éticos, né? Eu acho que isso que é a contribuição que a espiritualidade pode dar, né? A gente voltar a acreditar que é possível você fazer política a partir da sua ética, independente, né, de que você vai... Eu já atuei bastante na política, né? Então você vai ter bastante momentos onde você se frustra porque você queria aprovar um projeto e não foi aprovado. Isso vai ter em qualquer pessoa que atua nessa área, mas você ser fiel aos seus valores, aquilo que para você é importante. Então a gente precisa trazer isso de volta e, sobretudo, trazer o espaço de diálogo, porque o que se perdeu no Brasil é a capacidade de dialogar. As pessoas simplesmente... Isso no Brasil não, isso é um processo mundial, né? Eu acabei de vir da Índia e está acontecendo exatamente a mesma coisa lá, assim, essa sociedade partida, onde as pessoas simplesmente não se entendem. Isso é reforçado, na verdade, isso é criado pela lógica dos algoritmos das redes sociais, né? Que nos tribalizam, que nos empurram para as pessoas que pensam parecido com a gente, e se a gente não se conscientizar que esse processo acontece, a gente começa a achar que quem pensa parecido com a gente pensa o óbvio, e quem não está pensando igual a mim está pensando o absurdo, e a gente perde a capacidade de dialogar para fora das nossas bolhas, que o algoritmo segmenta tudo, então ele vai te empurrando para quem pensa parecido com você. Isso que cria essa sociedade que não dialoga, essa sociedade que tem muitas certezas e poucas dúvidas. A gente precisa voltar a ter dúvidas, a gente precisa voltar a não achar que a nossa opinião é a única possibilidade, que o caminho que a gente acredita mais é o único caminho possível. A gente precisa voltar a trilhar isso para poder dialogar com o diferente, para poder dialogar com aquele ou aquela que estão
apontando para outros caminhos, né? Esse é um exercício difícil, mas é um exercício que eu tenho feito muito, assim, a gente, até lá no Rio de Janeiro, num dos momentos eleitorais difíceis como esse que a gente vai viver no ano que vem, a gente chegou a criar um grupo para semear isso e tal. Eu super acredito que esse é o caminho nesse momento. Uhum. Bom, a gente citou aqui espiritualidade, religião, citou política, e tem outro ponto também que está relacionado com esse processo de pensamento que você citou como sendo crise civilizatória, que é de onde é que vem esse cultivo do pensamento, da ideia, do comportamento, da atuação no mundo, que é o processo de educação. Uhum. Qual é a sua visão sobre a educação, o ensino e os princípios que são compartilhados hoje nas escolas que você tem entrado em contato, seja aqui ou fora, em outros países que você tem a oportunidade também de interagir, né? Boa pergunta, porque essa área da educação é uma área, eu como um ator dessa área de cultura de paz, uma das áreas principais é a educação para a paz, né? Como é que a gente semeia a paz através da educação? E por conta disso eu estive atuando e visitando uma série de projetos educacionais, escolas públicas, privadas no Brasil e em uma série de países, né, ao longo dos últimos 13 anos aí. E o que eu diria para você, para responder essa pergunta, é o seguinte: se você sair na rua e conversar com as pessoas assim, o que você precisa para ter um país melhor? Boa parte das pessoas vai responder: a gente precisa de melhor educação e tal, tal, tal. É uma ideia que está muito bem instalada no senso comum. Só que o que eu diria é que você precisa também repensar a educação, repensar completamente, né? A maneira como a gente produz educação precisa ser completamente reformulada e ela dialoga um pouco com o que eu disse na última pergunta, de que a gente precisa abandonar algumas das nossas certezas e voltar a ter dúvidas. Porque na educação, o Brasil tem a sorte de ter uma série de intelectuais e ativistas que atuaram ao longo dos anos nessa área de educação. Então, embora a gente tenha índices educacionais não tão vultosos, mas a gente tem muita gente que pensou a educação nesse país mais do que mais do que a maioria dos países, né? Os dois intelectuais que mais ganharam o prêmio honoris causa por pensar nas universidades como um todo do Brasil, os dois intelectuais que mais ganharam prêmios honoris causa são dois intelectuais da área de educação, que é o Paulo Freire e o Darcy Ribeiro, né? São os dois campeões de prêmios honoris causa, que é geralmente como que você pode pensar um intelectual sendo reconhecido ou não, né? O Paulo Freire em primeiro, em segundo, o Darcy Ribeiro, em terceiro lugar é o Fernando Henrique Cardoso, que foi até presidente do Brasil, em número de prêmios honoris causa. Então, isso mostra como esse tema está em debate nas universidades, né? Independente da gente debater o pensamento desses intelectuais. Só que a gente precisa de realmente, assim, de uma educação que passe a questionar tudo, porque a educação, ela não é feita só com essa perspectiva produtivista que hoje é hegemônica no pensamento dos gestores, tipo, como se o objetivo da escola fosse produzir o trabalhador do futuro. E aí você só está preocupado com a ensinagem, ensinar conteúdo. Não é só isso, a educação também tem um compromisso com produzir valores, né? Que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam bons cidadãos. E essa dimensão, e também a escola tem que se preocupar com a prática, com as pessoas, não somente tendo aulas de 50 minutos, não sei quantas aulas de 50 minutos, que é o modelo conservador, excessivamente conservador de educação, mas você também botar em prática, você fazer coisas e você, enfim, problematizar isso tudo, os modelos de avaliação, né, que precisam ser problematizados e amadurecidos, né, tudo isso precisa amadurecer, mas principalmente eu queria frisar essa dimensão dos valores, até porque a gente conversou sobre Gandhi, né, e o Gandhi falava dos 3 Hs, Head, Heart e Hand, que são, em português seria cabeça,
coração e mãos, né? Ou seja, o papel da educação é conhecimento, que é o que é valorizado em geral, mas também valores, coração, solidariedade, compaixão, generosidade, tudo isso, né? Respeito, sobretudo, e e a dimensão head, heart, hands, a terceira é hands, ou seja, mãos, o fazer, aprender fazendo. A gente aprende mais matemática fazendo essa mesa aqui, medindo, vendo quanto que é, do que resolvendo o exercício num livro didático. Não estou falando que o livro didático é ruim, estou falando que o aprender fazendo ele é mais efetivo. No inglês se chama learning by doing, né? Vários autores falam learning by doing, aprender fazendo. Então, as escolas têm que incorporar essas outras dimensões, e, sobretudo, essa dos valores, né? Você precisa ter melhores cidadãos, pessoas que participam mais. Para enfrentar essa multiplicidade de crises que a gente vive hoje na humanidade, a gente precisa de melhores cidadãos, pessoas que se preocupam com o outro, que têm compaixão, que têm respeito pelo próximo, que entendem o limite do seu bem-estar, termina no bem-estar do seu próximo, né? É isso que a gente precisa dessa revolução completa, produzir esse pensamento que os autores da educação para a paz têm apontado tanto, né? E o Gandhi era um deles, né? Poderia mencionar aqui, já para fechar minha resposta, poderia mencionar um outro autor também muito espiritualizado, que é o Sai Baba, né? O Sai Baba, aquele liderança também da Índia, um guru indiano, né? O Sai Baba também falava, também tinha um modelo educacional que ele propulsionou e que, enfim, no Rio de Janeiro tem uma escola inspirada no pensamento dele. Ele também falava muito dessa dimensão dos valores. Ele, inclusive, elaborou uma lista dos valores que precisam ser reforçados pela educação. Então, é isso, assim, o papel da escola não é somente o da ensinagem, embora esse seja um papel muito importante. Uma das convidadas que veio aqui no programa, que é discípula de Sai Baba e fala desse assunto, é Marilu Martinelli. A Marilu Martinelli esteve aqui falando sobre a educação com valores. Acho bacana também que depois que terminar essa entrevista, você conhecer um pouco desse programa de educação em valores humanos, inspirado no trabalho, no pensamento do Satya Sai Baba, que aqui no Brasil, uma das grandes propagadoras é a Marilu Martinelli. E, por falar em educação, quais os motivos do aumento do burnout nos professores ou em professores e em profissionais de comunicação? Essa é uma excelente pergunta. Assim, a gente está tendo um aumento muito profundo na escola, mas na sociedade como um todo, né? Esse ano saiu um relatório com dados bastante preocupantes de uma série de conflitos emocionais, vamos chamar assim, conflitos intrapessoais, né? Internos, não conflito entre pessoas, que é o aumento de ansiedade, aumento de depressão muito robusto, especialmente em adolescentes, né? E a gente não tinha, quando eu era adolescente, a gente não ouvia falar tanto disso, né? Provavelmente existia, mas não no nível que tem hoje, né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ideação suicida, tudo isso tem aumentado muito, a gente vê muito isso claramente, especialmente quando a gente vai nas escolas. E a gente está vendo esse aumento, como você menciona, da síndrome de burnout entre os profissionais de educação, os profissionais de comunicação e outros profissionais. Isso tem como causas principais a maneira como o trabalho se organiza no mundo hoje, né? A gente passou a ter uma instabilidade nesse universo do trabalho muito maior nesse mundo de hoje, e as pessoas, até pela entrada desse fator redes sociais na vida, as pessoas trabalham muito, né? As pessoas parecem que estão sempre correndo. Então, essa é uma dimensão que a gente precisa regular melhor como sociedade, porque as pessoas têm trabalhado muito. Inclusive, um professor, quando ele está na casa dele, 10, 11 horas da noite, ele recebe um WhatsApp ali e ele tem que responder. Isso não existia antes, né? Ele tem que responder um WhatsApp profissional porque é urgente e tal. Então, isso faz com que as pessoas estejam o tempo todo dessa forma. E uma outra causa que eu queria apontar é a ausência de estado de presença, né? Acho que também é uma coisa que a gente precisa discutir muito. Estava até lendo agora há pouco um livro chamado, me esqueci agora o nome do nome do livro, mas é um livro
muito interessante que fala dessa dificuldade da gente viver em estado de presença, como se a nossa mente estivesse sempre em outro tempo, ou remoendo alguma coisa do passado, ou planejando um diálogo no futuro, imaginando um diálogo com alguém no futuro. Então, essa mente que nunca está em estado de presença, é como se a pessoa estivesse sempre fazendo coisas, ela não está vivendo o que ela está fazendo, né? Tem aquela frase da música do John Lennon que ele fala, a vida é isso que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa, né? É uma frase até meio triste, né? Como é que pode você, enquanto vive, estar sempre pensando em outra coisa, sonhando estar em um outro lugar, sonhando estar com outras pessoas, num outro formato. Então, isso é um pequeno sofrimento diário, né? Como se a pessoa estivesse ali no que os hindus chamam de círculo de samsara, naqueles pequenos sofrimento diário, sempre com a mente num outro lugar, sonhando com uma outra coisa que não está acontecendo nunca e tal, e isso faz com que a pessoa não esteja em estado de presença e propulsiona esses diagnósticos de burnout. Então, a maneira de enfrentar isso, ela não é simples, ela é complexa, mas a gente, como humanidade, a gente definitivamente precisa sentar e dialogar e propor saídas para esse quadro. A gente trouxe vários pequenos temas para serem abordados no nosso bate-papo de hoje. Um deles, CNV, que eu acho que vem muito de encontro com isso que está sendo compartilhado agora. O que é o conceito fundamental de CNV, né? Da comunicação não violenta, e como é que ela se diferencia de uma comunicação cotidiana e comum, encontrada, por exemplo, no diálogo com pessoas e até nas redes sociais, que foi citado aqui várias vezes também, né? Sim. A comunicação não violenta, que a gente chama popularmente de CNV, né, a sigla, ela foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg e basicamente é uma proposta de você elaborar uma comunicação mais em sintonia, mais em conexão com a vida, com as pessoas, com mais estado de presença, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Com mais estado de presença, com mais presença e mais em conexão com a necessidade de você solucionar os problemas que se colocam no cotidiano através do diálogo, do que propriamente você buscar culpados e querer punir esses culpados. Então, essa que é a proposta da CNV. E a diferença dela, foi mais a pergunta que você fez, a diferença dela para a comunicação que a gente vê mais no cotidiano é que a comunicação que a gente apresenta usualmente no cotidiano, a gente aprende de uma forma autodidata e sem tanta presença, né? Como é que a gente aprende a se comunicar? A gente aprende observando as pessoas do nosso entorno, nossos pais, a gente aprende o idioma dessa forma e aprende com as pessoas próximas, né? O nosso bairro, a nossa escola, a gente vai aprendendo a se comunicar. Então, se as pessoas do nosso entorno são mais agressivas, a gente vai naturalizando a agressividade. Se as pessoas do nosso entorno são mais egoístas, a gente vai naturalizando o egoísmo e isso, a comunicação, ela vai incorporando tudo isso, né? Então, é uma comunicação que acaba sendo mais agressiva, mais permeada de atender somente às minhas necessidades, o que eu estou chamando de ser egoísta e tal. Então, através de uma comunicação que se preocupa em ser mais consciente do que eu estou realmente falando, qual é o meu objetivo, eu vou me conectar mais com o que eu estou sentindo e qual a minha necessidade, e também do meu interlocutor, né? O que ele está sentindo, qual a necessidade dele. E ao fazer esse movimento, eu estou mais consciente daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou sentindo, o que eu realmente preciso, e aí nessa direção, eu consigo solucionar mais atendendo essas necessidades. Quando eu atendo essas necessidades, eu estou solucionando os conflitos do cotidiano, ao invés de querer simplesmente, quando algo acontece mais que causa desconforto, acontece algum conflito, eu querer simplesmente punir o culpado por isso, que a nossa mente rapidamente vai para essa direção, de querer encontrar quem é o culpado por isso que aconteceu e puni-lo com uma dor proporcional àquela que ele causou. Isso é chamado de paradigma da culpa.
tentar sair um pouco desse lugar e simplesmente olhar para os problemas assim, eu vou resolver esse problema atendendo às necessidades das pessoas envolvidas. É isso que essa comunicação tenta propor de diferente, né? Uhum. Bom, a tendência diante de conflitos parece que tem um comportamento quase que biológico de ou partir por esse ataque, né, Uhum, ou fuga, né, ou vai ou uhum, fuga, ou se defende ou vai para ou foge de um conflito em si. uhum, Essa é um dos grandes, vamos dizer, estatisticamente, um dos grandes comportamentos mais que estão em voga. uhum, Agora, como que nós podemos expressar os nossos desconfortos e nossas verdades, sem perder essa nossa autenticidade, uhum, nossas visões de mundo e tudo mais, e também sem ferir o outro, uhum, sem querer atacar ou não, convencer o outro dessa minha ideia, né? uhum, Especialmente quando esses desconfortos, essas conversas difíceis são com pessoas em relações próximas, uhum, familiares ou parentes ou pessoas de longa data de convívio. uhum. Essa pergunta é ótima, assim, primeiro eu vou responder a primeira parte dela, como é que a gente pode fazer isso, e segundo, aprofundar como é que isso é com as pessoas que são próximas, né. Primeiro dizer assim, que quando eu vou responder a pergunta, vai parecer que eu estou falando que é fácil, eu sei que é difícil, mas eu vou apontar quais são os caminhos, né. O primeiro caminho, assim, indo para a produção teórica básica da CNV, o primeiro caminho é eu equilibrar o meu ser autêntico com o meu ser empático, a minha fala autêntica com a minha escuta empática. Basicamente, o que que eu estou falando quando eu digo isso? Eu estou falando que a CNV, ela também é sobre você, ela não é só sobre você ser empático, entender o lado do outro, ela também é sobre você ser verdadeiro e falar dos seus desconfortos. E essas duas dimensões precisam vir em equilíbrio, na medida do possível. Se você está com muita raiva dessa pessoa, é difícil manter esse equilíbrio. E a raiva tem, a gente pode falar mais sobre ela depois, ela tem até esse papel nessa comunicação. Mas geralmente o que você quer fazer é produzir esse equilíbrio entre você falar, sinalizar os seus desconfortos, as coisas que te incomodam e as necessidades que você tem, mas ao mesmo tempo se conectar com o outro, oferecer uma escuta de verdade ao que o outro está trazendo, eventualmente se é uma opinião diferente da sua, que não te convenceu, mesmo assim você legitimá-la, mesmo que não tenha te convencido, mas você entendê-la como legítima, é a opinião do outro e a opinião do outro tem tanta importância quanto a minha nessa conversa. Então, esse equilíbrio entre a minha fala autêntica e a minha escuta empática, né? E como eu disse, falando assim parece que é super simples, mas no cotidiano isso é complicado. A gente consegue na medida que a gente vai exercitando, como se fosse mesmo um músculo do nosso corpo, né? E levando esse raciocínio para a relação com as nossas familiares ou colegas de trabalho, pessoas com quem a gente convive no dia a dia, isso se torna desafiador no sentido de que essas pessoas que temos muito convívio são as pessoas de quem conhecemos as sombras mais claramente, com quem temos pequenas irritações que atravessaram anos, né? Conhecemos as sombras dessas pessoas e nos irritamos com algumas daqueles comportamentos. Então, essa irritação, estou chamando de irritação, mas pode ser, em alguns casos é tristeza, em alguns casos é outro tipo de emoção. Isso vem muito rapidamente, né? Então a gente precisa ter consciência de que parece contraditório, mas a gente fala muito sobre isso. As pessoas que são mais próximas são as pessoas que muitas vezes, não todas, né, mas uma parte delas são as pessoas que às vezes nos apresentam as maiores dificuldades de convívio, né, aquele conflito que passa anos e você não sabe como é que você resolve aquele conflito. Isso geralmente vem das pessoas que são realmente próximas, e muitas vezes uma pessoa que você ama muito, né, mas que mesmo assim tem esse tipo de conflito. E o segredo para a gente lidar com isso primeiro que os acordos de convivência precisam ser sempre rediscutidos e refeitos,
e eventualmente reformulados, né, através do diálogo. Esse é um dos caminhos, né? E um outro caminho é você... primeiro, deixa eu aprofundar um pouco mais. Esse caminho de produzir melhores acordos de convivência, você vai dialogar com a pessoa e ver os melhores acordos que atendem às necessidades de todo mundo naquela situação. Se for, por exemplo, uma pessoa, você mora com uma pessoa que é desorganizada e você tem um compromisso em manter a casa muito organizada sempre. Como é que você faz com isso? Você vai organizar e estabelecer os limites. Olha, levantou, arruma a cama, beleza? Só estou aqui dando um exemplo para as pessoas entenderem o que eu estava querendo dizer com acordos de convivência. Esses acordos de convivência precisam ser sempre rediscutidos e amadurecidos. E quando eles deixam de atender, você precisa repensá-los, né? Então, esse é um caminho, né? E um segundo caminho é você entender essas pessoas como o seu professor, né? Como diz a Monja Coen, né? Chama de essa pessoa com quem a relação é um pouco mais difícil, é o meu principal professor, ele que vai me instigar mais, porque geralmente as pessoas que nos são mais difíceis, não vou dizer que geralmente, mas acontece com muita frequência, essa pessoa tem uma característica oposta à minha. Tipo esse exemplo que eu dei, eu moro com alguém que é uma pessoa que deixa a casa toda bagunçada e eu sou muito organizado. Ou o contrário, né? Essa pessoa é bastante organizada e eu não acho essa coisa de deixar a casa organizada tão importante. Ou essa pessoa é muito lenta e eu sou muito ágil, ou seja, a pessoa tem uma determinada característica que é oposta a uma determinada característica minha. Eu não estou dizendo que eu estou certo e a pessoa está errada, estou dizendo que esse tipo de conflito acontece com frequência quando você convive muito com essa pessoa. Então, isso você só resolve estabelecendo o limite, né? Se essa pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa mais silenciosa e eu moro com uma pessoa ou trabalho com uma pessoa que é bastante falante, e isso me incomoda ou incomoda a pessoa, né? Porque ela tem uma característica muito oposta à minha. Eu vou precisar sinalizar para a pessoa, olha, em alguns momentos, quando você perceber que eu estou mais quieto, eu realmente quero ficar mais quieto no meu canto e tal. Eu vou sinalizar limites, né? É o que estou te chamando de novos acordos de convivência, né? Então, a gente precisa estabelecer isso, e só se estabelece através do diálogo, né? Só se estabelece através do diálogo, não tem através do xingamento. O xingamento é uma catarse que pode te dar um alívio temporário, e isso até dá, né? Você xingar alguém que você está muito irritado, pode te dar um alívio temporário, mas você não resolve, você não vai produzir um comportamento diferente no próximo minuto. Para produzir um comportamento diferente no próximo minuto, só através do diálogo e através, de fato, da escuta dos parâmetros dessa outra pessoa. Sobre a raiva, inclusive a gente deixou como tema de destaque a raiva, né? Qual Sim, o propósito da raiva? Como é que podemos lidar com a raiva? Alguns, inclusive, têm a tendência, até nos comentários surgiu pergunta para os convidados como é que eu posso eliminar a raiva. É possível eliminar a raiva? Vários comentários aqui eu já vi em vários vídeos do nosso programa. Esse debate sobre a raiva é um debate antigo, né? Que poderia, inclusive, citar uma bibliografia somente sobre esse tema, livros muito bons sobre esse tema, e inclusive o Marshall Rosenberg tem um livro, você usou a expressão propósito da raiva, o Marshall Rosenberg tem um livro chamado O Surpreendente Propósito da Raiva, que eu vou dizer agora qual é, né? Mas basicamente dentro da comunicação não violenta, a raiva é vista como uma emoção, talvez aquela que mais nos desafie, por isso a gente está mais preocupado com ela no cotidiano, né? Mas ela é vista como uma das emoções, e uma das emoções básicas, né? Quando o Paul Ekman, que é um estudioso das emoções, estabelece as emoções que são básicas, ele vai falar que é alegria, tristeza, raiva, nojo e medo, ou seja, a raiva é uma das 5 emoções básicas. Existem outras emoções que lidam com outras dimensões, como expectativa, projeção, essas coisas. Emoção básica é algo que tem a ver com algo que acontece dentro de mim,
e que ela surge naturalmente. Ou seja, a raiva vai surgir, né? Tanto o Marshall Rosenberg como o Paul Ekman, que eu mencionei, como todos os outros estudiosos das emoções, eu poderia aqui citar a Vivian Dittmar, o Antônio Damasio, várias pessoas que falam sobre emoções. Hoje em dia está se falando bastante sobre esse tema. Eles vão trazer essa necessidade da gente entender as emoções como algo natural, né? Como algo que é uma manifestação do meu corpo. E dentro da CNV, as emoções são tidas como um elemento associado às minhas necessidades. Então, nunca vai existir emoção negativa dentro da CNV. Não se vai usar essa expressão. Vai usar assim, uma emoção em que a minha necessidade não está preenchida. A raiva é um tipo de emoção como essa. A minha necessidade não está preenchida. Então, eu sinto raiva. E a raiva, ela sinaliza, então, algo que é uma necessidade muito importante para mim, porque a Vivian Dittmar, que é uma outra autora que escreveu O Poder das Emoções, vai dizer que a raiva é como se eu dissesse para aquela situação, isso está errado. Ela vai elaborar uma frase para cada emoção, né? E para a raiva, ela diz, é como se eu dissesse, isso está errado, não deveria estar acontecendo. Então, é como se eu intuitivamente estivesse dizendo isso. Então, a raiva sinaliza uma necessidade muito grande na minha vida. Aí, como é que a gente lida com essa emoção? Quando a raiva vem, eu entender, através de um processo de autoobservação, de autoconhecimento, eu entender o que me produz raiva, que vai ser diferente em mim, em você, em cada pessoa que está aqui presente, vai ser diferente. As necessidades humanas são universais, mas a maneira como as necessidades humanas aparecem em cada um de nós é diferente. Então, eu entender, o Leandro, quando ele sente raiva, que tipo de necessidade ele tem, né? Aí pode ser que em geral, é uma necessidade, eu vou chegar à conclusão que é uma necessidade de respeito, ou uma necessidade de reconhecimento, ou uma necessidade de verdade, né? Cada pessoa vai chegar a uma conclusão diferente. Aí eu vou entender que o sistema, Leandro, a maneira como eu me formei a partir da minha história de vida, toda vez que a necessidade de respeito é violada, eu vou sentir raiva. E ao entender isso, eu vou evitar que a raiva venha? A princípio, não. Mas quando ela vier, o meu cognitivo vai estar junto, entendeu? Se eu chego à conclusão assim, para dar um exemplo claro, eu chego à conclusão de que toda vez que alguém mente para mim, eu sinto raiva. Quando alguém mentir para mim, o meu cognitivo vai me avisar. A parte cognitiva da minha mente, né, vai me avisar, Leandro, você vai sentir raiva agora. Então, essa raiva vai vir, a emoção, mas vai vir um cognitivo junto. Né, vai estar ali na mente o sistema límbico funcionando junto ali em paralelo com o seu sistema racional e não somente a emoção atuando sozinha, porque quando ela atua sozinha é que ela te leva a fazer besteira, a falar, a ofender. Mas quando ela vem e junto dela está o seu cognitivo, você a regula. Você nunca a controla. O que os autores usam é o verbo regular, você a regula. É como se tivesse ali um botão, como o chuveiro, né? Se você quer uma água mais quente ou mais fria, você regula. É como se você tivesse ali essa válvula do chuveiro, regulando essa emoção. Então, quando o seu cognitivo está junto, vocês podem observar na vida de vocês, vocês vão ver isso. A raiva ela não vai embora, mas você está regulando ela. Ela pode te levar a não ofender o outro, porque ofender o outro é aquilo que eu falei, vai funcionar como catarse, tem o seu... Não vou dizer que não adianta de nada, você tira uma energia de dentro de si, mas não resolve o problema. O outro vai sair ofendido, né? E não vai mudar o seu comportamento. Então, você precisa, de fato, sinalizar. Então, qual que seria, a partir desse entendimento de que é possível regular a raiva, qual seria o surpreendente propósito da raiva, né? Usando aqui a expressão do Marshall. O surpreendente propósito da raiva seria ela despertar a minha autenticidade. Eu falei agora há pouco da necessidade de eu ser autêntico e empático ao mesmo tempo. A raiva não me deixa abandonar a minha autenticidade.
É como se ela dissesse: você vai ter que falar isso. Se você não falar, você vai se sentir mal. Então, se eu sou uma pessoa que sente raiva quando alguém mente para mim, eu vou falar: olha, isso que você está falando parece mentira, né? E eu não vim aqui para você estar mentindo para mim. Vou falar dessa forma, sem ofender, mas uma fala mais dura, né? Então, a raiva, o propósito dela é disparar a sua autenticidade. Se você é uma pessoa que consegue acessar essa autenticidade sem esse mecanismo da raiva, você nem, na verdade, nem precisa dela para te ajudar. Mas o propósito dela é te ajudar a disparar isso, né? A disparar a sua autenticidade, a não abandonar aquilo que para você é importante. Esse é o papel dela. Agora, para responder a pergunta aí que o ouvinte fez, se é possível viver sem raiva, eu sinceramente não saberia dizer, né? Eu acredito que talvez essas pessoas esses monges que estão sempre ali meditando e talvez se saiam da sociedade, talvez eles consigam, né? Das pessoas que eu conheço no meu cotidiano, a maioria delas nunca conseguiu abandonar esse sentimento, ele sempre acaba aparecendo em algum momento. Bom, vou trazer 3 perguntas ligadas ao que você trouxe. Uma delas é quais são os livros que você recomenda para a pessoa que quer estudar ou se autoconhecer, ou lidar, ou dosar, ou regular a raiva. O outro ponto é se você assistiu aquele filme Divertidamente, o que você achou da primeira e da segunda versão, se você assistiu as duas versões, e se tem paralelo com o que a gente está abordando também aqui, de interesse em comum para uma reflexão, e se tem outros filmes que você também recomenda que trata de uma proposta, vamos dizer, mais abrangente em termos de diálogo, comunicação, mais ligada à comunicação não violenta. Sim, bom. Em relação aos livros, para abordar esse debate sobre a raiva, um deles eu mencionei aqui, O Surpreendente Propósito da Raiva, que é um livro do Marshall Rosenberg. Foram publicados recentemente uma série de livros bem fininhos do Marshall Rosenberg, pela editora da Associação Palas Atena, e que são, na verdade, transcrições de workshops dele, né? Não foram livros que ele escreveu. Lá na organização americana, eles resolveram publicar esses workshops transcritos, como sendo livros. E aí, de repente, se publicou uma série de livros do Marshall Rosenberg. Esse é um deles, O Surpreendente Propósito da Raiva. Então, é interessante para quem está, né, mais nessa trilha de estudar a comunicação não violenta, né? Um outro livro é do neto do Gandhi, né? Também um livro que as pessoas mencionam muito, que é o Arun Gandhi, que faleceu, passou para o outro plano, acho que há 2 anos, recentemente. O Arun Gandhi tem uma escrita, ele foi neto do Gandhi, ele tem uma escrita mais livre, assim, ele não é tão fiel à filosofia gandhiana na sua complexidade, ele nem tem esse conhecimento todo, mas ele foi neto do Gandhi, então ele traz algumas das conversas. E quando ele era criança, ele dava muito problema, ele morava na África do Sul, né, um dos filhos do Gandhi, continuou vivendo na África do Sul quando o Gandhi foi da África do Sul para a Índia. Então, ele era uma criança na África do Sul, não na Índia. E aí ele dava muitos problemas na escola porque ele sentia muita raiva, né? E aí a família dele decidiu deixar ele 1 ano com o avô na Índia. Então, ele passou um ano vivendo com o Mahatma Gandhi na Índia. E aí ele conta dessa conversa do Gandhi sobre a raiva, o primeiro capítulo desse livro, que se chama A Virtude da Raiva. Então, também é um livro bem interessante, assim, a abordagem que ele faz. Tem um terceiro livro que se chama Transformando Vinagre em Mel, também é um livro bastante interessante para a gente entender entender como é que a gente pode transformar essa emoção que acontece na vida como raiva, que é a raiva, em algo que atua a nosso, uma energia que atua a nosso favor. Por isso, transformando vinagre em mel. E eu queria mencionar um quarto livro, que eu acho que até já falei sobre ele aqui, que é O Poder das Emoções, né, Vivian Dittmar. Eu falei até que ela menciona da raiva, ela lista emoções básicas diferentes da elaboração do Paul Ekman, que eu mencionei antes. Ela lista também a vergonha como uma das emoções básicas, e, enfim, ela faz um pouquinho diferente, mas ela também
elabora o seu discurso das emoções a partir de estudos científicos claros. Então, isso é muito interessante para você entender essa como é que ela elabora a raiva, o medo, a tristeza, esses que são mais comuns. Isso é bastante interessante. E também tem um livro o quinto livro, vou terminar aqui, do Thich Nhat Hanh, que é um monge também, que também faleceu faz pouco tempo, que era um monge budista da linha, acho que da linha Zen, não me lembro, e que tem uma série de livros dele aí que são best-sellers. Um deles é um livro chamado Raiva. Também é um estudo interessante, tem uma visão mais budista sobre isso, né? Sobre a raiva. Aí se aproxima mais do entendimento budista sobre a raiva. Então, esses são alguns dos livros. Depois você menciona o filme Divertidamente. O próprio filme Divertidamente, ele foi lançado pela Fundação Paul Ekman. Então, ele é inspirado no pensamento do Paul Ekman, que eu mencionei aqui. Então, por isso que, para quem, acho que boa parte das pessoas que estão assistiram esse filme, que é um filme que circulou muito, né? A primeira edição e a segunda, tem Divertidamente 1 e Divertidamente 2, e os bonequinhos lá, os personagens que estão no cérebro da menina, não estou aqui dando nenhum spoiler, porque isso aparece logo no começo do filme. Os personagens que estão no cérebro da menina, eles são exatamente as 5 emoções básicas. Tristeza, alegria... Não, desculpa. É isso, tristeza, alegria, raiva, nojo e medo. São as 5 emoções básicas da primeira elaboração do Paul Ekman. Depois ele reviu um pouco isso, mas é exatamente inspirado no pensamento dele. E os que aparecem depois, no segundo filme, ansiedade, vergonha, aparecem depois outros personagens, nostalgia, são personagens que o Paul Ekman considerado emoções muito presentes, mas não emoções básicas. E por isso vieram quando a menina já tinha amadurecido um pouco. Então, é uma elaboração, embora seja um filme divertido, muito legal e tal, é uma elaboração muito fiel ao pensamento do Paul Ekman. Então, como estudo mesmo, é bastante interessante. É um filme que contribui muito para o debate sobre as emoções, sobre os sentimentos. Tem, inclusive, uma cena que eu não vou descrever para não dar spoiler para quem não viu o filme, mas tem uma cena que a menina dialoga com o personagem que foi o amigo de infância dela, o amigo imaginário dela, que é um elefante e tal, o amigo imaginário dela na infância. Essa cena é profundamente comunicação não violenta. Parece que os caras pegaram a comunicação não violenta e colocaram ali para... Então, assim, é um filme que contribui bastante, tanto o primeiro quanto o segundo. Assim, ele provavelmente teve uma equipe de especialistas no pensamento ali do Paul Ekman e até de outros autores para direcionar bastante a produção do roteiro, sem deixar de trazer a dimensão do entretenimento, da diversão, né? É um filme que contribui bastante, né? Agora, não está me vindo à cabeça nenhum outro filme. Você mencionou também para eu citar alguns outros filmes, não está me vindo à cabeça, não. Eu sei que eu assisti recentemente no Netflix um filme que depois, a proposta era que a gente usasse no nosso grupo para depois discutir a comunicação não violenta, e de fato era um filme que mostrava uma comunicação muito difícil de uma família, para a gente discutir, que a gente tem um grupo de convivência em comunicação não violenta, né? Até se tiver alguém assistindo aqui e quiser fazer parte desse grupo, é só procurar aí os nossos perfis no nosso instituto. Nosso instituto chama Shanti Brasil, SHANTI Brasil. O Instagram é shantibrasil.paz. A gente tem um grupo de convivência em comunicação não violenta. A gente iria discutir esse filme, acabou que eu fiz uma viagem e essa discussão não aconteceu. Só que eu não estou me lembrando aqui o nome do filme. Então escreva aí no WhatsApp para saber qual é o nome do filme. E a Gabi já colocou aqui embaixo para vocês saberem desse contato, a Leandra Adelaide Uchoas, e também chantebrasil.paz no Instagram. Vários desses contatos vocês podem acessar aí para mais informações, né? Um outro ponto ligado à comunicação é ligado também à nossa conversa no dia a dia. Engolir sapo, ficar em silêncio na comunicação,
E essa repressão dos sentimentos pode gerar que tipo de malefícios ou, sei lá, doenças ou coisas negativas? E o que os estudos mostram quando a gente não expressa e fica ruminando todas essas emoções que consideramos ou atribuímos negativos a ela? Essa pergunta é ótima, porque vou dizer por quê. Porque, de fato, às vezes a gente acha que a gente não pode expressar, e tem muitos sistemas de crença, né, religiões, não quero criticar aqui nenhuma religião, mas tem algumas religiões que demonizam algumas dessas emoções como se fosse errado você senti-las, então você fica meio que negando para si mesmo que está sentindo aquilo. E isso é muito perigoso, né, porque você acaba não expressando a sua autenticidade, a sua verdade interna, e nesse processo você pode introjetar energias que vão te fazer mal e serem somatizadas por uma doença, né? Que pode inclusive ser uma doença grave. Até estava falando disso, eu dei ontem uma palestra em Barra Mansa, num seminário. Barra Mansa é uma cidade do estado do Rio, e dei uma palestra que eu falei bastante sobre isso, assim, sobre o perigo de quando você não expressa os seus desconfortos, quando você introjeta. Isso pode acontecer num cenário de hierarquias. Por exemplo, se eu trabalho com um chefe e o meu chefe me chama atenção, me puxa a orelha e eu acho aquilo muito injusto, mas eu me podo porque eu tenho medo de ser demitido, vamos dizer assim. Ou uma professora que me chama atenção e eu acho aquilo injusto, mas eu não falo nada porque ela vai me tirar ponto da nota. Isso pode acontecer nesses cenários. E aí, se isso acontecer dessa forma, dependendo da situação, enfim, não tem muito o que a pessoa fazer, né? Para falar o quê? Procura outro emprego, né? Então, em alguns momentos a gente age dessa forma, mas a gente precisa ter a consciência de que quando você engole sapo, quando você não expressa aquilo que para você é muito verdadeiro, quando você tem nesse caso seria uma necessidade, nesses casos que eu dei, uma necessidade de justiça, né? Necessidade de justiça. O meu chefe está me acusando de algo que eu acho que eu não fiz, ou que eu fiz e eu acho que foi bem feito, e ele está dizendo que não foi. Então, a necessidade de justiça, e essa necessidade está pedindo para ser expressa. Se você não a expressa, né, você pode aí estar introjetando energias que vão serem somatizadas numa doença, até num câncer, né? Então, isso é bastante perigoso, né? Perigoso para a nossa própria saúde. A gente sabe que muitas dessas doenças que são bastante comuns, né? Ou seja, esses cânceres, ou seja, pedra no rim, pedra na vesícula, muitos deles têm relações com causas emocionais, né? Eu não vou generalizar, dizer que sempre é assim, até porque não é minha área de estudo, né? Não sou da área médica, mas tem muitas relações com essas causas emocionais. Então, a gente precisa colocar em marcha a nossa autenticidade sempre respeitosa, né? Então, se eu tiver liberdade suficiente para falar com esse chefe ou com essa professora, falar coisas como: eu te escuto, mas eu discordo do que você está falando, eu acho que o meu trabalho foi bem feito. Se eu tiver margem para falar isso, eu preciso falar, porque preciso tirar essa energia de mim, né? E isso não nega que, em algumas situações, o silêncio seja a melhor decisão. Em algumas situações, eu posso optar usar o silêncio. O silêncio precisa ser visto como um tipo de comunicação. Então, ao silenciar, eu posso tanto estar sendo agressivo, como eu posso estar sendo... depende da situação. Eu posso estar sendo violento, né? Se uma pessoa vem se, por exemplo, os meus pais vêm e falam para mim alguma coisa que precisam de eu responder, eu olho na cara deles e saio. Esse silêncio foi agressivo, foi violento, né? Agora, se eu estou, por exemplo, sou casado com uma pessoa e essa pessoa está querendo ficar mais quieta nesse dia porque ela está
vivenciando uma questão dela e tal, e aí eu, por isso, fico mais em silêncio. Esse silêncio é um ato de amor, eu estou respeitando a pessoa nesse caso. Então, o silêncio ele é comunicação, ele é uma opção, né? Ele pode ser tanto uma violência como um ato de amor, como os 2 exemplos que eu criei aqui. Então, há situações em que eu posso optar a ficar em silêncio, não falar nada, né? Até o Sócrates, que é o filósofo grego, né? Tinha aquelas 3 peneiras de Sócrates, que para eu dizer, para eu entender se o que eu quero dizer, eu preciso mesmo dizer. Eu preciso ver se o que eu quero dizer é bom, se é útil ou se é verdadeiro. São as 3 peneiras. Se for bom, se for útil ou se for verdadeiro, eu digo. Se não for uma das 3 coisas, é melhor não dizer. Então, nesse sentido, em alguns casos é bom ficar em silêncio. Agora, nesse lugar que você coloca a pergunta do engolir sapo, isso é muito perigoso. Em algumas situações é até compreensível, se você está correndo um risco de perder um emprego ou de acontecer alguma coisa para você, mas tomar bastante cuidado com isso, porque isso nenhuma das emoções que você está sentindo é uma emoção errada, né? As emoções são manifestações do nosso corpo, são naturais. Tendência nesse tipo de situação é ativar com grande intensidade, pelo menos eu penso, a autocrítica. E essa autocrítica afasta para longe qualquer tipo de acolhimento. Então, a pergunta é ligada a isso. Como é que a gente pode, então, acolher a nós mesmos, reconhecer essas necessidades que você está trazendo reflexiva, porque cada um vai ter aí uma sua, né? No caso, assim, você falou sobre injustiça e podemos muito bem colocar ali um não reconhecimento por conta daquele trabalho. Como é que a gente pode, mesmo em meio a esses conflitos, situação difícil que está sim, ou já está ativado, mais ligado com a raiva, acolher a gente mesmo e até, quem sabe, ficar um pouco melhor? Sim. E nesse sentido, a gente precisa trazer para o debate a importância também da autoempatia, né? A gente fala muito, hoje em dia se fala bastante sobre a empatia, a necessidade de empatizar com o que o outro está sentindo e o que o outro está precisando. Isso, de fato, é importante. Agora, eu também preciso empatizar comigo mesmo, o que eu estou sentindo, o que para mim é importante. Então, em alguns momentos, me recolher em algumas situações, a melhor coisa a se fazer é me retirar e acolher a mim mesmo. Então, vamos supor que tenho um conflito acontecendo com uma pessoa. Pode ser que eu entenda que, se eu for lá e dialogar com ela e refazer os nossos parâmetros de convivência, isso vai ser positivo. Então, eu vou lá e vou dialogar com essa pessoa. Agora, em algumas situações, pode ser que isso me viole de tal forma que eu prefira não dialogar, que eu prefira me recolher e não estar em contato, eu preciso de empatia comigo mesmo, né? E isso é comum e precisa ser feito. Eu falo sempre, quando eu dou aula de círculo restaurativo, é um tema que talvez o ouvinte não saiba muito bem o que é, mas vamos entender como sendo uma roda de conversa. Se você vai fazer ali um círculo restaurativo sobre um tema, que seja um tema, por exemplo, sei lá, abuso, ou assédio moral, vamos dizer que seja assédio moral no trabalho. Se você está facilitando um círculo como esse, você consegue entrar no círculo e dialogar sobre essa temática de uma forma a curar as feridas de todo mundo que eventualmente tenha vivenciado ali assédio moral no trabalho. Mas se você é uma pessoa que sofreu durante muitos anos assédio moral no trabalho, você é uma pessoa que provavelmente teria dificuldade de facilitar um círculo como esse, porque essa é uma ferida sua que ainda está em processo de cura, né? A não ser que não esteja mais, que já seja uma memória muito antiga. Mas você não é uma pessoa habilitada para estar nesse lugar, então você precisa se acolher. Essas coisas que a gente precisa ter inteligência, dependendo da situação, né, eu preciso me acolher. E a gente precisa ter a inteligência também, porque em relacionamentos com o outro, a gente muitas vezes leva para esse relacionamento, seja um relacionamento amoroso ou um relacionamento profissional, traumas anteriores. Então,
você é uma pessoa que, por exemplo, sofreu assédio moral no seu trabalho, pode ser que no seu trabalho seguinte, esse trauma esteja presente num diálogo que você faz com o seu colega de trabalho. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. E aí você, às vezes, está desconfiado que o seu colega de trabalho está se comportando de uma maneira tal, mas na prática você está ferido ainda porque aconteceu no seu último. Ou no relacionamento amoroso, né? Você, sei lá, você tinha uma companheira e essa companheira sei lá, trocou você por uma outra pessoa. Isso foi traumático para você, né? E aí, num relacionamento que você vai viver depois, às vezes você leva esse trauma para os diálogos e você fica desconfiado dessa nova pessoa que não tem nada a ver com o que você viveu, né? Então, essa é uma coisa também para a gente tomar cuidado nesse universo também, desse debate que a gente está fazendo aqui. E você começou, já para fechar minha resposta, você começou a sua fala falando de autocrítica. CNV tem muito a ver com a gente fazer autocrítica, conhecer também os nossos limites, as nossas potencialidades e tudo mais. Vale dizer que autocrítica é diferente de autoflagelo, né? Quando eu reconheço alguma coisa em mim que precisa melhorar, eu não vou ficar, ai, como eu sou terrível, né? Porque isso não é positivo. Ai, como eu sou uma pessoa horrível, eu sempre faço isso errado e tal. Isso também, a gente também se comunicar consigo mesmo com comunicação não violenta, né? Como se estivesse falando com uma outra pessoa. Às vezes a gente é agressivo consigo mesmo, tipo, eu sempre faço isso tudo errado, nossa, eu nunca faço isso direito. E aí, autoflagelo não é positivo. A autocrítica é muito bom, mas autoflagelo não é algo positivo. A autocrítica nos ajuda a entender que, assim, poxa, estou satisfeito com a pessoa que eu sou, mas ainda tenho alguns parafusos para ajustar ao longo da vida, né? E tudo bem, todo mundo tem. Pegando o gancho nesse exemplo que você trouxe do assédio moral no trabalho e também levando para um comportamento notadamente direcionado para gênero, por exemplo, de influência, né? Por exemplo, ser os homens ou os homens em si não expressarem seus sentimentos, não expressarem suas emoções e manter uma rigidez cultural aprendida. Uhum. Esse é um ponto. E então, criando uma persona, uma atitude, inclusive, que é taxada por muitos, né? Às vezes não tão para ele mesmo, dele ser uma pessoa tóxica. Uhum. O que você pode falar mais sobre isso, sobre masculinidade tóxica Uhum. e como é que ela afeta os homens, afeta as mulheres e vai perpetuando aí bastante pano para conflitos? Sim, podemos falar sobre isso também. Tem um diálogo muito grande com aquilo que a gente estava conversando na pergunta anterior. No nosso instituto, a gente foi entendendo a importância de trabalhar com esse debate da masculinidade ao longo dos anos, porque a gente foi entendendo que boa parte da violência que existente na sociedade nesse momento tem a ver com a produção de uma masculinidade que é muito violenta, né? E a gente entendeu isso a partir da própria análise dos dados de violência do Brasil, do mundo e tal, entendendo os homicídios, os suicídios, até os suicídios, o autoflagelo, tudo isso é maior entre homens do que entre mulheres, né? A gente foi observando, peraí, então tem algo nessa produção das masculinidades que precisam ser repensadas. A gente tem até, nos últimos anos, evitado essa expressão masculinidade tóxica, porque quando a gente fala, algumas pessoas falam, peraí, eu não sou tóxico, né? Eu sou uma pessoa boa e tal. Então, a gente tem falado mais só masculinidades, mas o que se produz são homens deslocados por conta dessa pressão social dos homens terem que ser fortes, viris e tal, essa construção de um imaginário conservador, que talvez tenha tido algum sentido no passado da história, mas hoje em dia aparentemente não faz mais nenhum sentido, do homem ter que ser forte, ter que ser viril, tem que ser macho mesmo e tal, e não pode se emocionar, e não pode ficar
triste, não pode ter essas emoções. A única emoção que é permitida talvez seja da raiva, né? A tristeza, o medo não é permitido, porque se você sente medo, você é menos homem. Então, isso faz com que os homens se desloquem das suas emoções e fazem isso inconscientemente a ponto de não terem tanto noção de que esse processo ocorre, mas ele ocorre. Tanto ocorre que quando você analisa, eu já falei os dados de violência do país, os homens são mais violentos do que as mulheres, né? E não dá para a gente achar que as mulheres são melhores do que os homens. Os seres humanos são todos iguais, né? Então, as mulheres não são melhores do que os homens. Então, se os homens estão ficando mais violentos, alguma coisa cultural está acontecendo. Né? E o grande palpite que se coloca hoje é essa construção desse imaginário do homem forte, do homem viril, do homem conquistador, do homem que não chora, que não sente medo. Né? Esse deslocamento das suas emoções a ponto de não reconhecê-las faz com que esse homem se torne mais agressivo, mais violento, seja violência direta, seja violência verbal. Né? Isso é um processo que realmente precisa ser curado. Uhum. Qual a repercussão ou qual é os riscos, por um exemplo, para os adolescentes, para a sociedade em geral, na visão da cultura de paz, para movimentos como Red Pill, entre outros, assim? Esses movimentos, eles trazem bastante preocupação com o movimento de Red Pills, porque eles estão demonstrando uma capacidade de arregimentação de jovens grande e, na verdade, eles reforçam esse paradigma de masculinidade que causa muito sofrimento, e não causa sofrimento só nas mulheres, causa sofrimento nos próprios homens, porque esses homens não podem entregar esse perfil conservador de homens, que é o que o movimento Red Pill defende, né? Essa coisa de você ser forte, de você ter várias companheiras em sintonia e, ao mesmo tempo, mentir para elas, né? Porque eu acho que o grande problema dessa vida sexualmente muito ativa é quando você mente, né? Quando você engana. E aí esse modelo conservador de homem, isso causa sofrimento não só para as mulheres, mas para os homens também. Os homens não, não se preenchem na prática, né? Não se preenchem. Parece que muitas vezes eles estão fingindo que não estão tristes, estão fingindo que não estão com medo, porque todo ser humano, aliás, todo animal tem medo, né? Até mesmo a onça, né? Eu assisti um vídeo essa semana de uma onça que veio assim no meio de uma mata e a pessoa, ao invés de correr, a pessoa encarou a onça saiu correndo. Ou seja, até uma onça tem medo. Qualquer animal tem medo, né? O medo é um mecanismo até das emoções, aquela que é mais fácil de dizer para que ela serve. É um mecanismo de proteção, ela te protege do perigo, né? Então, o homem também tem medo, né? O homem também tem tristeza, o homem também o homem também chora, né? Essa coisa de localizar, eu sou mais homem quanto mais pessoas eu me relaciono, né? E aí parece que você está se relacionando com... Não estou aqui fazendo um discurso de que é errado você ter uma vida sexual ativa, não é esse discurso moralista que eu estou fazendo. Só estou criticando aqui esse homem que ele parece que se relaciona com várias pessoas para mostrar para os amigos o quanto que ele é sedutor, ele é o conquistador e tal, e ele não está fazendo isso para se preencher. E aí isso dá uma sensação de vazio nesse homem, né? Então, esse tipo de movimento, como o Red Pills, reforça esse tipo de estrutura, né? E ele é muito perigoso porque ele acaba estando aí na internet livre, e hoje os adolescentes que não têm ainda tanto amadurecimento para analisar criticamente muita coisa, acabam muitas vezes aderindo e seguindo esses perfis e acabam trazendo esses discursos para dentro das estruturas que eu acho que são discursos muito, muito perigosos e problemáticos. Leandro, na sua visão, qual a diferença entre violência e agressividade?
Tem uma diferença clara aí, né? A agressividade é simplesmente quando eu posso ser agressivo sem ser violento. A agressividade é quando você simplesmente estabelece limites de convivência. Então, existe uma clara diferenciação e há momentos onde você precisa de colocar os limites, né? Não é à toa que dos símbolos que eu gosto mais da cultura de paz, tem vários símbolos que se usam para paz, né? Mas um dos símbolos que eu gosto mais é quando a pessoa faz isso com a mão. Não sei se está dando para pegar aí na câmera. Você faz esse movimento com a mão, uma mão apontada para frente e uma outra mão como quem recebe. É como se eu dissesse assim: eu acolho a sua diferença, eu acolho o seu olhar diferente, a sua diversidade, o seu jeito de ser, mas eu não aceito a sua violência. Eu não aceito e estou em conflito com isso. Eu não quero isso. Esse é o espírito da cultura de paz, né? Esse é um dos símbolos e que é muito usado pelas pessoas que atuam na área de justiça restaurativa, porque na área de justiça restaurativa muitas vezes você faz círculos, como por exemplo no nosso instituto a gente faz círculos com homens autores de violência doméstica, né? Quando a gente está lá, a gente acolhe esses seres humanos que estão ali para se trabalhar e para melhorarem como seres humanos, mas ao mesmo tempo você está dizendo, nós não aceitamos a violência doméstica, nós não aceitamos você ser violento com pessoas que da sua própria família e você bate nelas e fazem até coisas piores. Então, essas duas dimensões. Então, para essa mão sinalizar esse limite, é que a gente coloca isso que a gente está chamando de agressividade, essa energia que estabelece como se fosse um escudo em relação à violência, né? Isso em diversas biografias, você percebe claramente, se você pegar um Martin Luther King da vida, né, um Nelson Mandela, né, pessoas com esse perfil, são pessoas que tinham um comportamento mais pacífico e tal, mas que tinham um comportamento claro de não aceito essa injustiça e vou resistir a ela enquanto for necessário, né? Quais foram os marcos de transições que você passou na sua jornada e o que levou você a se conectar com a CNV, com a cultura de paz, né? E também nessa fundação que é o Instituto Chante Brasil. Instituto Chante Brasil. O que é que desenvolveu também no Chante Brasil hoje? O que é que fez você ir por esse caminho? Que outros trajetos que você fez transição até chegar no Chante Brasil? Olha, a minha vida teve vários marcos de transição profissional muito, como se fosse, vamos dizer aí, um cavalo de pau, uma mudança profissional muito, muito radical, porque eu sempre tive um perfil, existem algumas pessoas que têm esse perfil de serem buscadores, né? Estão sempre procurando novos conhecimentos e conhecer novas cidades, viajar, fazer novos cursos. Eu sempre tive esse perfil, aliás, é o perfil de muitas das pessoas que acompanham esse projeto, esse podcast. Muitas pessoas têm esse perfil. E isso foi me trazendo coisas que eu sequer conhecia. Então, isso fez com que eu tivesse mudanças profissionais muito radicais e muito sérias ao longo da vida. No ano de 2013, eu decidi estudar na Índia, né? E eu tinha uma conexão com o pensamento do Gandhi, especialmente voltado para esse universo do ativismo em nome de causas, né? Que era onde eu, como pessoa, me enxergava mais nessa época da minha vida. E aí, por conta disso, eu fui conhecendo, assim, de uma forma inicialmente superficial, o pensamento do Gandhi e decidi estudar isso mais. Aí eu fui para a Índia, estudar na universidade fundada pelo Gandhi. Aí eu vi que esse universo da paz, aquilo que está no guarda-chuva dos estudos de paz, tem muita coisa e muita coisa incrível, né? Então tem o debate sobre comunicação não violenta, que a gente já falou aqui, justiça restaurativa, mediação de conflito, sustentabilidade, educação para a paz, né? Então, todo esse debate amplo que está dentro desse guarda-chuva do que é chamado de estudos de paz. E eu estudei isso lá e fiquei muito encantado com esse universo, e quando voltei, criei esse instituto em 2014 e decidi atuar
direcionado a essa área. Então, hoje eu atuo de cabeça nessa área. Claro que essa dimensão da comunicação não violenta se tornou uma fortaleza no meu trabalho, né? Talvez a principal, também a dimensão dos processos restaurativos, e também a dimensão dessa conversa sobre rediscutir o papel de gênero em nome da não violência, né? Em nome de diminuir a violência de gênero. Essas talvez sejam as dimensões que melhor se estruturaram no trabalho do Instituto. Então, hoje o nosso Instituto ele atua muito nesse círculo de homens e de mulheres, círculos para debater a questão da violência de gênero e do acolhimento das emoções, tudo isso que a gente falou. Isso acontece no Instituto. A gente tem um grupo de convivência em comunicação não violenta, que eu sou uma das pessoas que está à frente, e tem também um grupo de convivência na área de mediação de conflito, que nesse momento está sem se encontrar, mas que é o mais antigo até que o de comunicação não violenta. Isso qualquer pessoa pode entrar, fazer parte, procurar e passar a se encontrar. A gente se encontra às quintas-feiras à noite. A gente também atua nos tribunais com a questão da violência doméstica, né, uma coisa que a gente atuamos também nos tribunais com outras temáticas relativas à violência. Também atuamos em várias escolas, eu especialmente vou em muitas escolas no sentido de produzir cultura de paz desde o início, né, através especialmente de círculos de diálogo, comunicação não violenta com as crianças e adolescentes, jogos cooperativos, tudo isso. Então, talvez essas sejam as principais dimensões do nosso trabalho. A gente também tem uma clínica que oferece atendimento terapêutico através de terapias holísticas a baixo custo para as pessoas que têm menos condição de pagar, né? Essa clínica se chama Clínica Social Shanti. Essa clínica, em geral, eu não acompanho tanto, ela é liderada pelo Vinícius, que é um amigo que atua com a gente nesse projeto vinculado ao Instituto, e aí eu nunca sei direito quando as pessoas me perguntam como é que eu faço para ser atendido, como é que eu faço se eu quiser ser terapeuta dessa clínica, aí tem que entrar lá no site e ver, eu não sei direito responder, mas também é um projeto do nosso Instituto. Enfim, a gente tem essa multiplicidade aí de ações também, atuamos em presídios também, tem essa multiplicidade. Maravilha, para mais informações, então a Leandra Delano e o Shows, e também aqui, ó, shantibrasil.paz, no Instagram, você consegue lá acessar o Linktree, aí você consegue os projetos todos que são desenvolvidos dentro do Instituto e até essas informações todas que você queiram saber mais. Me diz aí aqui embaixo, aqui nos comentários, suas dúvidas, o que você achou do programa de hoje, foi reflexivo, ou você sentiu raiva, ou você sentiu medo, ou o que você sentiu, comenta aqui com a gente, as suas emoções, elas, como diz as tradições nativas, todas elas, sem exceção, devem ser acolhidas, porque aquilo que você quer esconder, quanto mais você tenta esconder, mais ela cresce, né? Quero super agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Conheça aqui na descrição mais um pouco do trabalho do nosso convidado de hoje, que é o Leandro Uchosi, como a gente sempre faz. Pedir para o Leandro, então, deixar uma mensagem de encerramento antes de a gente subir aqui a nossa vinheta. Queria, então, novamente agradecer o convite, dizer que eu sou muito fã desse projeto, do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, dizer aí para os nossos ouvintes que, se quiserem entrar em contato, a gente costuma ser bastante receptivo, então é só escrever aí para o nosso, especialmente para o nosso Instagram, shantibrasil.paz. Eu não vou nem dizer aqui qual é o nosso WhatsApp institucional, porque ele vai mudar, então não vou nem dar aqui o número errado para vocês, mas tem também o nosso e-mail, contato@shantibrasil.paz. Shanti se escreve SHANTI. Então, basicamente é isso, dizer que eu adorei a conversa, muito boa, a gente conseguiu aprofundar temáticas aqui muito saborosas e estou sempre disponível, sempre que precisar.